Oi, que Deus abençoe esse dia, que venha ser esse dia abençoado na sua vida, na sua família. Hoje eu quero compartilhar com vocês as gotinhas de sabedoria dessa semana e tá no livro de Juízes 2:10, tá? Eu vou estar lendo aqui para vocês na minha Bíblia, que diz assim: E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Bom, há um tempo já eu tenho meditado nessa palavra, e quando eu li ela, eu entendi, pelo contexto que diz, na Bíblia, que Deus está aqui dizendo sobre as gerações. O que esse versículo diz, Ele diz que o quê? O povo que conheceu a Deus, cura, milagres, que viu o mar se abrir, que viu a roupa não se desgastar 40 anos rodando no deserto, que viu as pragas no Egito, que viu água saindo da rocha, que viu a coluna de fogo acompanhando eles durante a noite e as nuvens durante o dia, para abafar um pouco o sol, que viu o maná, que viu o sol parar. Esse povo morreu e se levantou uma nova geração na qual não conhecia a Deus. O que a gente entende por essa passagem? Que não foi passado de geração em geração. Todos nós temos uma cultura, todos nós temos uma descendência, todos nós tivemos um legado de alguém. Tudo que somos hoje é reflexo de alguém que nos ensinou alguma coisa. Nossos pais, avós. Não sei qual foi o seu legado, se você nasceu numa família cristã, num berço evangélico, como nós dizemos, Um berço cristão, no caso. Eu não nasci num lar evangélico. Eu era cristã católica e depois de um período eu migrei para o evangelho, que o pessoal diz protestante. Então eu não sei qual que é a sua história, não sei o que você tem passado, mas aqui, nesse contexto, Deus explica isso. Porém, quando Deus me deu a revelação dessa palavra, que eu fui até convidada para ministrar numa igreja, e eu comecei a orar, pedir a Deus direção, e Deus me levou essa palavra de novo, e eu fui ler ela. Só que não era isso que Deus queria dizer. Deus queria levar para uma outra ótica esse versículo. E o que Ele me fez entender foi uma maneira tão gloriosa. Eu entendi que o quê? O que Ele quer dizer com uma geração morreu e uma outra se levantou na qual não conhecia a Deus. São sobre as fases da nossa vida. Nós tivemos um primeiro amor, todos nós tivemos o nosso primeiro amor com Jesus. E nós fazemos tantas coisas, era aquela paixão, aquela alegria de querer estar na igreja sempre, fazer a obra do Senhor e tal, e tal, e tal. Porém, com o tempo, com as dificuldades, com as lutas, com os pecados, a gente acaba desanimando. A gente acaba deixando o primeiro amor de lado. E aquela geração que conheceu a Deus, que conheceu a Jesus, morre. E nasce uma nova geração. E essa geração se esqueceu de quem Deus era. E é nisso que Deus quis me trazer a refletir nesse dia, E é muito forte esse versículo, porque muitas vezes nós deixamos de fazer as coisas por causa de pessoas. Aí você pode falar assim, mas o meu líder, mas o meu marido, mas a minha esposa, mas o meu cachorro, mas a gente tem uma grande tendência a culpar os outros por deixar de fazer. Mas qual é a sua parcela de culpa? Porque hoje você não serve ao Senhor mais como você servia. Eu digo servir, eu não quero dizer assim, é só pregar, é só louvar. Não é isso que eu quero dizer. Servir é você lavar o banheiro da igreja, você organizar o templo, você levar uma água para o preletor, você servir na sua casa, com a sua família. Não é você querer colocar Jesus a goela abaixo de ninguém. Todos nós temos o tempo, o período na qual Deus vai trabalhar na nossa vida.
E não é porque a pessoa que você conhece não serve ao Senhor no mesmo ministério que você, que ele é menos cristão que você. Nós temos que parar com esse negócio de ficar julgando as pessoas. O único que é juiz das pessoas é Jesus. É Ele que vai determinar quem entra e quem não entra. Não é o seu julgamento, ou o seu pré-julgamento. Nós temos que ter mais empatia, amor pelo próximo. Então, o que eu quero te dizer aqui é: por que você parou de servir? Você coloca culpa nas pessoas, mas qual é a sua parcela de culpa? Que você venha refletir nesse dia. Porque a outra geração morreu, mas ela teve uma experiência com o Senhor. E essa geração hoje já esqueceu. Por que te fez esquecer tantas maravilhas que Deus fez na sua vida? É os problemas? Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida, se Ele quiser. Ou se for o tempo dele preparar as coisas na sua vida. Às vezes, não é agora. Deus quer te ensinar alguma coisa nesse momento. Mas Ele diz: o que tu queres que eu te faça? Ore, clame, é um casamento, é um filho desviado, é uma cura. Ele pode fazer. Ore, clame, peça misericórdia, mas faça a tua parte. É hora de você se colocar à disposição de fazer a vontade do Senhor, como você fazia lá atrás. Certa vez, Jesus, conversando com seus discípulos, ele disse assim, a parábola dos talentos, né? Que existia um homem que era dono dos talentos e ele distribuiu talentos a algumas determinadas pessoas. Alguns multiplicaram talentos, outro enterrou o seu talento. Deus, Jesus Cristo, continua a distribuir talentos pela sua igreja, continua a distribuir talentos no mundo. Você tem o seu talento. Você pode até falar: nossa, mas eu não sei que talento que eu tenho. Você tem um talento. As suas características na qual Deus te formou vão ser usadas para a honra e glória do Senhor, para fazer algum serviço específico na obra. Então, olhe para si, pense dentro de você o que você tem para oferecer. Se você não sabe pregar, cante. Se você não sabe cantar, pregue. Se você não sabe cantar e pregar, sirva. Procure o seu líder, fala no que eu posso ser útil na obra do Senhor. A obra é grande, o celeiro é grande, mas existem poucos trabalhadores com excelência. Você não precisa saber fazer, você só precisa se colocar à disposição. Nós somos como um vaso na mão do olheiro. É Ele que nos molda, é Ele que nos produz conforme a vontade dEle. Você só precisa se colocar à disposição para falar: eis-me aqui, Senhor. Mas se mesmo assim você ainda tiver com dor, porque esse Cicrano, Beltrano fez isso, aquilo comigo, eu quero deixar uma outra passagem para você, onde Jesus diz em Mateus 10, se eu não me engano, que ele fala aos discípulos assim: ide e pregai o evangelho. Mais à frente ele diz assim: se você chegar em tal local e não quiserem ouvir a palavra do Senhor, sacode a poeira. Jesus quer dizer que você fez, mas está com algum problema, ou fulano não quer ouvir, ou ciclano está criticando, sacode a poeira. Comece de novo, avance. As pessoas estão feridas. Elas podem te magoar e você pode sentir essa dor. É natural, todos nós sentimos, somos humanos. O que não pode acontecer é essa dor te parar. Essa dor te paralisar. Essa dor não pode paralisar. Sabe por quê? Porque no livro de Ezequiel, se eu não me engano, 2:10, deixa eu abrir só para me ter certeza do que eu tô falando. Jeremias, não é nem Ezequiel, Jeremias. Aqui, ó. Jeremias 1:2 diz assim, 1:5. Jeremias 1:5, tá? Antes que te formaste no ventre, te conheci. Antes que saísse do madre, te santifiquei às nações e te dei por profeta.
Então, meu querido, é antes da sua mãe te formar, é antes de você nascer, é antes do seu líder, é antes do seu marido, é antes dos seus filhos, é antes da sua dor, é antes dessa enfermidade, é antes do seu trabalho. Ele te escolheu e Ele te santificou. Meu querido, Ele te chamou para fazer a boa obra. Então guarde isso no seu coração. Não deixe que vou usar o meu nome, a Thaís do passado, que viveu as promessas do Senhor, morra. E que uma nova Thaís se levante e não conheça a Deus. Se não te ouvirem, se você não conseguir fazer a obra por determinada pessoa, sacode a poeira, muda a rota. Mas não deixe de fazer. Não deixe que as pessoas te paralisem, porque o próprio Deus, que disse aqui no livro de Jeremias, Ele está dizendo para você hoje: eu, assim diz o Senhor, te chamei. Não foi o seu pastor, foi Deus que te chamou. Foi Ele que escreveu uma nova história na sua vida. Basta você dizer: Senhor, eu aceito. Senhor, eu quero. Quando o dono dos talentos vir e te perguntar: cadê o talento que eu te dei? Qual vai ser a sua resposta? Você multiplicou o seu dom? Você enterrou ele? Às vezes, Deus tem te dado palavras e você tem sufocado ela na sua mente, porque tá tão corrido os dias, né? Então você não tem tempo para escrever aquilo que Deus tem falado com você. Então Deus te dá uma palavra, você sufoca ela nos seus pensamentos. Afinal, você tem que correr atrás da sua vida, né? Ou você ainda até para escrever, mas deixa no caderninho lá, juntando poeira, esperando uma oportunidade celestial para poder compartilhar. Às vezes, Deus te dá composição de músicas, de louvores a Ele. Você deixa guardado para você. Às vezes você pode falar assim: mas como que eu vou compartilhar? Não me dá uma oportunidade. Meu querido, a oportunidade não é só você subir no púlpito, não. A oportunidade é você falar para o seu amigo do trabalho a palavra do Senhor. É você compartilhar. Hoje em dia nas redes sociais as pessoas estão sedentas para ouvir a palavra de Deus. Hoje em dia as pessoas passam mais tempo em redes sociais do que às vezes até próprio com a sua família, e isso é um erro. Mas onde as pessoas estão? Nas redes sociais. Eu relutei tanto para estar aqui hoje gravando esse vídeo. Quantas e quantas vezes Deus me deu palavras e eu deixei guardadinha, um dia. Até que um momento uma amiga me chamou e falou: Thaís, Deus mandou ir o ID. Onde as pessoas estão hoje? Ela falou: Deus tem te dado tantas palavras lindas e você vai guardar para você? Mas eu tenho vergonha. Mas o que vão pensar de mim? Eu sou uma pecadora. Sacode a poeira. Todos nós pecamos e vamos continuar pecando. Todos os dias estamos carentes das misericórdias do Senhor. Todos os dias. O que muda você dos outros é a sua atitude. Se você pecar, você decide permanecer no pecado ou olhar aos seus olhos, aos montes e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu pequei, me dá força para mim não pecar mais. E com certeza você vai se levantar mais forte. Do mesmo pecado, a tendência não é cometer. Então a diferença é a sua atitude. Se você peca, ou você permanece no pecado, ou se você decide por não pecar mais. Pecado todo mundo comete. Deixe que os povos falem. Deixe que as pessoas falem. O que você não pode fazer é crescer. É ver que o seu ego está acima. Porque tudo que nós vamos fazer tem que ser para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Então, por muito tempo eu relutei para estar aqui. Até que um dia eu disse: chega, basta, eu preciso fazer aquilo que Deus me chamou. Comecei a gravar meus vídeos, coloquei no Instagram, no Face, depois fiz um vídeo e coloquei no YouTube. Com muita luta no meu coração, eu fiz uma lista de transmissão,
onde eu tenho compartilhado as palavras que o Senhor me dá. Isso não é mérito meu, é Ele. Eu não tenho capacidade nenhuma de estar aqui falando da palavra dele, se não fosse Ele na minha vida. Então, depois que eu relutei tanto, que eu tomei essa posição, para a honra e glória do Senhor, pessoas têm me procurado falando: nossa, realmente essa palavra é aquela que eu precisava ouvir. Nossa, como Deus falou comigo. Não para, continua. Vai vir críticas? Claro que vai. Mas isso não pode me paralisar, porque quem me chamou no ventre da minha mãe não foi quem está me criticando, foi Deus. Foi Ele que te formou. Foi Ele que te escolheu. Foi Ele que te moldou. Então, pare de mimimi. Pare de ser uma criança bicuda, querendo as coisas na sua hora. Se coloque à posição e faça a vontade do Senhor, não a sua vontade. E outra coisa, Deus não se agrada daquele que põe a mão no arado. Não adianta você falar: ai, Senhor, eis-me aqui, eu vou fazer a sua vontade, piriri, parará, parará. E de repente, aquela ligação que você tanto esperava acontece. Você fala: não, eu não vou fazer porque Deus me chamou para fazer tal coisa. Mas dentro do seu coração tem aquela angústia: pô, Senhor, era isso que eu queria para minha vida. O Pai sabe o que é melhor para você. Também não adianta você falar: Senhor, faz a tua vontade, e dentro do seu coração você não está feliz com isso. Porque Deus não vai operar. Aí você fica bicuda, de mimimi, brava, porque diz que está fazendo a vontade do Senhor. Para quem? Você quer provar para quem você está fazendo a vontade do Senhor? Você não tem que provar para ninguém. Você tem que fazer por amor, não por dor. Porque Deus não vai receber o seu sacrifício. Deus não vai receber o seu sacrifício se você não está feliz com isso. Deus tem muito mais para você. Só que chega de pôr a mão no arado. Chega de Deus falar assim: eu te chamei para pescar peixe. Perdão, voltando. Chega de Deus falar: eu te chamei para pescar homens. E você continuar a pescar peixes. Você sabe o que eu estou te dizendo. Às vezes, você fala assim: ah, mas eu não vou mandar mensagem. Nossa, você não sabe o que o Espírito Santo tem na vida de outra pessoa. Deus quer te usar como instrumento de bênção na vida dela. Muitas vezes, a pessoa está passando por um momento tão difícil e chega um vídeo com uma breve reflexão, ou chega um versículo que você leu e Deus tocou no seu coração e você compartilhou, e talvez aquilo seja a resposta daquela que a pessoa estava procurando. Deus quer te usar como instrumento de bênção. Uma vez eu ouvi um testemunho de uma irmã que estava passando por um momento de dificuldade, e na rua um carro passou e ela estava murmurando, muito chateada com toda a situação, que nós todos somos seres humanos, passamos por isso mesmo. E no carro estava escrito assim: eu te chamei para adorar, não para murmurar. Deus falou com ela através de um adesivo de carro. Adesivo de carro. O que Deus pode fazer através da sua vida? A hora que você colocar na disposição e falar: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. As pessoas estão sedentas para ouvir a palavra do Senhor. Seja você proclamador dela, tá? Eu quero deixar uma dica aqui de um louvor que fala muito comigo, que chama Liberta-me de mim. Eu não sou cantora, irmãos, eu canto muito mal. Mas o trechinho dela diz assim: liberte-me de mim, porque eu sei que com o Senhor eu posso vencer o pecado. Não lembro agora a letra da música, já até esqueci. Música é departamento do meu marido. E depois diz assim: enche-me, Senhor, de ti. Procura esse louvor. Liberte-me de mim. Agora eu já esqueci a letra, mas ele é lindo. E no meio dele também diz assim, aquela passagem que Paulo escreve, não lembro agora, não sei se é Romanos, eu não lembro agora. Diz assim, que o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Paulo era homem sujeito às mesmas paixões como nós.
tá vendo que ele mesmo disse que ele queria fazer o bem e ele tende a fazer o mal? Isso, infelizmente, é a nossa carne. É a nosso espinho na carne, né? A nossa maldição de Adão, vamos dizer assim. Que eu não acredito em maldição hereditária. Eu acredito que as pessoas têm predisposições para determinadas situações. Porém, nós decidimos se permitimos aquela situação ou não. Então, que hoje você pare de lutar contra você mesmo e peça para Cristo te ajudar, porque é Ele que move montanhas, é Ele que te fortalece na hora para você dizer não ao pecado. Mas para que você venha estar firme para dizer não ao pecado, você precisa ter mais intimidade com o Senhor. Você precisa buscar mais o Senhor, orar mais, porque não adianta você querer ser instrumento de bênção na vida de uma pessoa se você não está sendo nem na sua. Então busque orar mais, ler mais, orar mais, jejuar mais, ter mais conhecimento da palavra do Senhor. Mas também não prepare, não espere estar pronto para começar a compartilhar. Lê um versículo, Deus falou com você, compartilha. Tem pessoas compartilhando tanta bobeira na internet. Seja você a diferença na sua geração. Que Deus te abençoe.